Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês a respeito da preparação do Clube do Remo para a decisão do próximo sábado contra a equipe do Novo Horizontino lá no interior de São Paulo. Mais uma final aí nesta reta final de Série B. Leão Azul que segue focado no acesso à elite do futebol nacional. Inclusive com uma informação importante sobre a logística para este jogo, tá? Que surpreendeu aí todo o fenômeno azul. Leão Azul pensando aí no máximo de preparação, no máximo de facilidade para chegar bem neste duelo contra o Novo Horizontino. Também vamos conversar sobre o apoio que o Fenômeno Azul estará dando aí ao elenco azulino. Tem uma nova informação que eu quero trazer para vocês aqui. Eu também quero conversar um pouco com vocês sobre Marcelo Rangel, talvez o nosso melhor jogador na Série B e de uma importância muito grande para essa campanha que o Remo vem fazendo na competição e que fez mais do que nunca aí um sacrifício para estar em campo no último domingo diante da Chapecoense. A gente vai conversar bastante com vocês também neste conteúdo. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube siga recomendando aqui o nosso trabalho. E não esquece também de verificar a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, primeiramente quero conversar com vocês sobre o goleiro Marcelo Rangel, né? Todo mundo já sabe que ele passou aí por um processo cirúrgico após uma lesão no joelho, no menisco aqui do joelho, né? E a expectativa é que ele nem jogasse mais em 2025, tivesse que se recuperar no mínimo 2 meses aí de recuperação, mas por dedicação dele, dedicação do NASP, dedicação da equipe de fisioterapeutas do Clube do Remo, do próprio Dr. Jean Clay, foi feita uma força-tarefa para que o Marcelo Rangel pudesse voltar aos gramados e ajudar a gente naquele empate contra a Chapecoense, né? Teve que sair um desvio num chute no último lance do jogo para vencer o Marcelo Rangel, porque ele estava pegando até pensamento mais uma vez. E eu queria conversar, cara, sobre a importância do Rangel, né? Que começou mal a sua trajetória, todo mundo sabe, no Remo. Ele que passou, se eu não me engano, 3 temporadas no Goiás, sendo reserva lá do Tadeu, né? Acabou perdendo um pouco de ritmo de jogo. Chegou aqui para substituir o Vinícius, que era um grande ídolo do clube. Não começou bem, mas a chegada ali do Daniel Crisel, né? Novo preparador de goleiros do Clube do Remo, junto também com o próprio Rangel se dedicando, ele conseguiu dar a volta por cima, superou as falhas. E ano passado foi uma figura importantíssima no nosso acesso para a Série B, inclusive no gol do Remo, marcado pelo Ítalo, o Rangel fez um milagre no ataque do São Bernardo, que depois gerou o contra-ataque para o gol azulino. E nesse ano de 2025, com ele renovando o contrato, seguindo, né, no Clube do Remo, ele se tornou o principal goleiro da Série B. Não é só o nosso principal jogador aí junto com o Pedro Rocha, né, e outros atletas que estão se destacando, mas é o melhor goleiro da Série B e talvez o craque do campeonato, porque o que o Rangel já trabalhou e ajudou o Clube do Remo nesta reta final aí de Série B é algo absurdo, e durante a campanha também. E quando o Rangel se machucou, todo mundo ficou preocupado, não porque o Igor Vinhas e o Léo Lang não dariam conta do recado, mas é porque o Rangel é muito acima da média, até às vezes para a própria Série B. É um goleiro muito bom realmente, que tem uma técnica muito impressionante debaixo das traves. E o sacrifício que ele fez, se dedicando, ele inclusive comentou isso na Remo TV, falando que o fisioterapeuta saía da casa dele mais de meia-noite nos últimos dias aí para poder ajudar nessa recuperação. O Rangel é um cara muito religioso, é família também, então só mostra o quanto que esse cara é comprometido. Então, eu só reforço, né, o quanto que também é importante para um clube estar bem estruturado, um clube estar no caminho do profissionalismo, é quando um clube encontra atletas fechados, atletas dedicados, atletas que honram a própria profissão. Porque nós cansamos de ver bons jogadores por aqui,
no clube do Remo, mas que não tinham nem um pingo de compromisso com a própria carreira, com a própria profissão, com o próprio corpo, que é justamente, né, o templo aí que os caras conseguem usar para ganhar o seu salário, para sustentar as suas famílias. Né? Quantos jogadores não se perderam aqui no Remo por conta de farra, por conta de bebida, né? Por outras questões externas, e não levaram a sério a própria carreira. Então o Rangel é esse exemplo aí de profissionalismo. Eu sinceramente fico muito orgulhoso de ver um grande goleiro de novo aqui no clube do Remo. O Remo que sempre deu sorte para goleiro, né? Pô, eu vi Gilberto, eu vi Vinícius, Adriano Paredão, e agora de novo o Rangel. Lá atrás teve Wagner Xuxa, teve Dico, Edson Cimento, Clemer, enfim, é até injusto a gente ficar citando aqui os goleiros, eu posso esquecer de algum. Então, ver o Rangel, né, jogando o que está jogando, e tomara que ele seja ainda mais importante nessa reta final de Série B, é fundamental para que a gente possa ainda estar sonhando com acesso à primeira divisão. Então não deixaria, né, não poderia deixar aqui de mais uma vez citar essa recuperação impressionante aí do goleiro Marcelo Rangel. Bom, falando agora justamente sobre essa questão envolvendo aí, né, o profissionalismo do clube do Remo, pensando grande nesta temporada. Isso tem a ver também com o próprio Marcos Braz, né, que é um cara que a gente sabe que tem os contatos no futebol, não à toa foi vice-presidente do Flamengo, né, tem muito conhecimento aí externo. A gente sabe também que ele errou esse ano quando ele manteve o Português por mais tempo do que era necessário, mas o que ele vem fazendo aí na questão, né, dos bastidores, na questão também de ter um pensamento grande no futebol, até mesmo pensando no próprio conforto dos jogadores, é algo realmente para se louvar. E agora a informação que sai, inclusive hoje cedo, né, o Paulo Cachado na Rádio do Clube trouxe essa informação de que através aí do Marcos Braz, o Clube do Remo conseguiu um voo fretado para São Paulo, tá, para poder enfrentar o Novo Horizontino. O Remo vai fretar esse voo saindo de Belém amanhã, indo direto lá para São José do Rio Preto, a cidade que fica mais próxima ali de Novo Horizonte, local do jogo contra o Novo Horizontino. E o Clube do Remo, segundo a informação aqui do repórter Bruno Amâncio, vai investir cerca de 300 mil reais, né, para fazer essa logística, tanto para jogar contra o Novo Horizontino, como também para jogar contra a equipe do Avaí, lá em Florianópolis, no dia 15 de novembro. Por quê? Porque o Remo não vai retornar para Belém antes desses dois jogos. Então o Remo conseguiu esse fretamento desse voo. Inclusive a empresa a qual pertence esse avião é a empresa Placar, a qual pertence a Crefisa, né? O mesmo grupo ali presidido pela Leila Pereira, que hoje também é presidente do Palmeiras. Então o Braz conseguiu esse contato lá com a Leila Pereira, conseguiu essa ajuda, né? O Remo que já vai fazer os treinamentos lá no CT do Corinthians, lá em São Paulo, após o jogo contra o Novo Horizontino, para se preparar para o duelo contra o Avaí. Esses dois jogos são muito importantes, porque o Remo pode carimbar nesses dois jogos o acesso para a elite do futebol nacional. 2 vitórias matematicamente garantem o Clube do Remo na Série A de 2026, sem precisar do último jogo contra a equipe do Goiás. Claro, primeiramente o foco é na equipe do Novo Horizontino, por isso que o Remo está pensando muito nessa questão logística. E isso é muito louvável, né, cara? Poxa, há quanto tempo que a gente não viu o Remo ser profissional assim? Há quanto tempo que a gente não viu o Remo pensar grande assim? E tava até comentando com um amigo hoje na academia, né? Poxa, há quanto tempo que a gente não via esse tipo de situação, ou talvez a gente nunca tenha visto, né? Pô, o Remo fretar um voo para viajar para uma cidade distante, já que logística sempre foi muito complicada aqui para o futebol do Norte. Então é muito fundamental essa estruturação e principalmente o pensamento, né? Isso não é um gasto, isso é um investimento, porque se o Remo conquista o acesso, ele vai ganhar muito mais no ano que vem. Então é importante fazer esse investimento. Inclusive vai ser o avião customizado aí com o escudo do Remo e tudo, né? Então muito bacana essa informação que saiu hoje, pensando nesse jogo complicado contra o Novo Horizontino, mas que o Remo tem condições sim de ir até São Paulo e trazer uma vitória diante lá da equipe do Novo Horizontino. Galera, como vocês sabem, né, o grego Panagiotis Taxides está aí no processo de transição, vai viajar com a delegação. A expectativa é que ele esteja à disposição do Guto Ferreira para esse jogo. Mas tem também outras possibilidades, como o próprio Nathan Pescador, o Jaderson, de começar esse jogo aí contra o time do Novo Horizontino. E como o Remo não vai ter aí o Caio Vinícius e também o Diego Hernandes, como eu informei ontem, né, os candidatos mais fortes por enquanto são Pedro Castro e também o Janderson, para substituir os atletas que estão
suspensos. Só voltando a falar aqui sobre a questão da viagem, uma informação nova para vocês aqui, tá? A partir de 1 hora da tarde, amanhã, lá no posto Azulino, que fica ali na Antônio Baena, esquina com a 25, vai rolar o apoio para os jogadores. Entretanto, você que tem moto, você que tem condições de acompanhar o ônibus do Remo até o aeroporto, você pode acompanhar. Entretanto, tem aquelas questões de segurança que Belém está passando por causa da COP30. E eu me informei com uma pessoa ligada aí, né, às questões de segurança, e ele me disse o seguinte: Smith, não tem nada que impeça o torcedor de ir e vir. Não existe isso. O que vai ter são as limitações de algumas vias para justamente chegar no aeroporto. E lá no aeroporto também eles não podem impedir a gente de se aglomerar. Mas tem que ter aquela ordem, senão, pelo amor de Deus, né? Se você fizer uma bagunça no local desse, cheio de segurança, você vai prestar contas com a justiça. Então, tem que ser tudo feito de maneira mais coordenada possível, né? Mais pacífica possível, óbvio, comportamento e tudo mais. E quem quiser acompanhar o ônibus da delegação até o aeroporto vai poder fazer, digamos que essa motociata até lá o aeroporto para dar esse apoio à delegação azulina. Mas vai sair a concentração do Baenão, tá? Não é para se encontrar no aeroporto. Vai sair do Baenão e para acompanhar o ônibus até o aeroporto internacional de Belém. A gente vai fazer um esforço para estar lá amanhã, né? Fazer essa cobertura, se Deus quiser vai dar certo. Desse apoio aí ao elenco azulino que está se preparando para este jogo contra a equipe do Novo Horizontino. Beleza? À noite a gente volta aqui e conversa mais com vocês sobre as informações do Leão Azul Paraense, que está nessa expectativa para, se Deus quiser, confirmar esse acesso à Série A no fim do Campeonato Brasileiro da Série B. Não esquece de deixar o like, não esquece de hypar o conteúdo, de compartilhar com os teus amigos e de verificar a tua inscrição aqui no canal, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!